Meus irmãos, boa noite, graça e paz de Cristo a todos. É uma pergunta muito interessante, não é? O que fazer para herdar a vida eterna? Perguntei às crianças, nós também deveremos sempre pensar nisso, né? Você tem pensado nesse assunto? Onde você vai passar a eternidade? Essa história, né, que muitos dizem que o céu e o inferno é aqui, é mentira. Uma vez ou outra nos encontramos com pessoas que dizem céu e inferno é aqui. Isso não existe. Existe sim um céu eterno e um inferno eterno. Muitas religiões também, meus irmãos, abordam de uma forma errada a questão da salvação eterna. Fazem essa mesma pergunta e atrelam a salvação por obras. Neste momento, muitos estão aí prestando seus cultos e reuniões e estão dizendo que o homem tem como ser salvo por suas obras. Isso também é mentira. Também, meus irmãos, há no termo teológico uma posição que diz que Deus salva, mas também o homem tem sua parte. No termo teológico, isso se chama sinergismos. O que podemos dizer sobre estas colocações que fiz aqui? Quem vai nos responder é a Bíblia Sagrada. E a melhor pessoa que entende deste assunto de uma forma que você não pode sair daqui questionando o que vai ser dito hoje. Você vai ter que aceitar essa verdade, pois Jesus Cristo tem algo a nos dizer nesta noite. E o texto que vamos ler se encontra em Marcos, capítulo 10, do verso 17 ao 31. Abramos nesse momento a Santa Palavra de Deus e ficamos de pé com toda a reverência à bendita Palavra do Senhor. Todos encontraram o texto, meus irmãos. A Santa Palavra de Deus nos diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabeis os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos? Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centúplo de casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos,
com perseguições e, no mundo por vir, a vida eterna. Porque muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Vamos orar nesse momento. Bendito Deus e Pai, que está nos céus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos por tua palavra que foi lida neste momento, Senhor. Obrigado por tua palavra, Senhor, que é o nosso alimento espiritual. É ela que nos corrige, é ela que nos exorta, é ela que nos anima. É ela, Senhor, que nos coloca no caminho certo. Oh, Senhor, obrigado por tua palavra. Que ela venha falar aos nossos corações esta noite. Me usa, Senhor, como um servo, como instrumento nas tuas mãos, para que nós saiamos daqui, Senhor, com a tua santa palavra em nossos corações. Que assim venhamos praticá-la, Senhor. Esse é o objetivo, tanto do pecador como também do ouvinte, de colocar a tua palavra em nossos corações. É assim que eu te rogo, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Então vamos ver o que Cristo nos diz acerca da salvação eterna. E isso veremos neste capítulo 10, dos versos que fiz a leitura, meus irmãos. Marcos 10, do 17 ao 22, vamos perceber aqui uma conversa que Jesus tem com um homem que vai ao seu encontro. Então, a partir desta conversa, Cristo vai ensinar aos seus discípulos e também nos ensinará nesta noite sobre a salvação eterna. Então, vamos ver aqui o começo dessa conversa como foi. Coloque seus olhos na Bíblia, deixe sua Bíblia aberta aí no texto que fiz a leitura. No verso 17 aqui, vamos perceber que Jesus está a caminho. Mas antes, meus irmãos, interessante e vale ressaltar, dele chegar aqui, não é? Ele estava ali numa casa, explicando aos discípulos sobre a questão do divórcio ali que ele tinha comentado com os fariseus e os escribas, que tinham ali perguntado a ele. E também Jesus estava ali abençoando umas crianças. Então, logo após isso, ele chega andando e um jovem vai ao seu encontro. Este assunto também, vale ressaltar, está nos 3 evangelhos. Mateus e Lucas também relatam esse texto. Mateus vai dizer que este homem aqui era um jovem. Mateus 19, 20. Já Lucas diz que este homem era um homem de posição. Lucas 18, verso 18. A idade desse homem aqui não é revelada. Só sabemos dizer que ele já era um homem maduro, que tinha mais de 13 anos de idade. Um homem já responsável pelos seus atos. E deveria também saber toda a lei, que são os 5 livros de Moisés. Temos aqui um homem maduro perguntando algo a Jesus. Esse homem maduro aqui, com mais de 13 anos, aqui, meus irmãos, ele tinha toda a responsabilidade diante da lei do Senhor para cumprir seus mandamentos. Os comentaristas dizem que este jovem era possivelmente um oficial da sinagoga. Ele era um homem muito rico, homem de posição, como Lucas nos diz ali em 18, verso 18. Mas este homem rico, este jovem homem, ele está preocupado com algo. Ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. E ele chega com toda a reverência diante de Cristo e se coloca de joelhos. Ele faz a pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Diante daquela multidão, desperta a curiosidade neste homem. É um homem sábio, a princípio. É um homem que está diante de uma pessoa certa, que ele pode lhe responder. E ele chama Jesus de bom mestre. Nesse verso 18 aqui, interessante que Jesus vai dizer: por que me chamas bom? Jesus vai dizer que ninguém é bom senão Deus. O que Cristo quer dizer aqui? Cristo não quer dizer que é ruim ou mal. Nada disso. O propósito de Cristo aqui, diante desse jovem, meus irmãos, é demonstrar a ele que Deus é que deve ser o bom e o adorado e glorificado. Pois toda reverência deveria ser dada a Deus o Pai, neste momento. Pois Cristo veio revelar a vontade de Deus, a glória do Pai. É isso que o Evangelho de João nos diz,
ali no capítulo 17, verso 4, ele diz: eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Então Cristo veio revelar, meus irmãos, a bondade, a graça de Deus o Pai aos homens. Talvez essa pergunta aqui fosse retórica desse jovem. Talvez esse jovem se achava bom. E Cristo quer deixar mais claro para ele que não tem ninguém bom. Em outras palavras, quem é bom para você? Você se acha bom, jovem? A ideia aqui é essa. Então o jovem está esperando Cristo responder sua pergunta, que está aqui no verso 17. Que farei para herdar a vida eterna? Ele quer saber logo, quer fazer algo. Ele pensa que precisa fazer algo para conseguir vida eterna. Entendem aqui a conversa? Mas Cristo não responde. Ao invés de responder, Cristo vai lhe questionar. E Cristo vai começar a fazer aqui, diante deste jovem, meus irmãos, um teste. Cristo vai testá-lo, para ele se autoconhecer. E o primeiro teste está aqui no verso 19. Cristo então vai perguntar a ele, olhe para a sua Bíblia, sabe os mandamentos? Jovem, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe? Cristo diz isto para que o jovem viesse pensar um pouco sobre o que ele estava fazendo, se ele cumpria a lei de Deus, de fato, como o juramento que ele fez ali, quando fez o voto, quando se tornou adulto, ali naquela cerimônia que tem no Bar Mitzvah. Então Cristo pergunta a ele: você obedece os mandamentos? E ele, para ele meditar, Jesus lhe pergunta sobre os mandamentos, mas veja que Cristo, meus irmãos, pergunta sobre o cumprimento da lei mediante ao próximo. Cristo pergunta sobre a segunda tábua da lei. Cristo não questiona sobre cumprir a lei mediante ao santo Deus. Cristo vai perguntar sobre o próximo. Então, meus irmãos, o que ele vai dizer? O que ele vai responder a Jesus? No verso 20, ele diz, não é? Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Primeiro teste, o que ele disse? Estou aprovado, passei. Então ele questionando, eu nunca matei ninguém, nunca adulterei, não sou ladrão, não engano ninguém, não cobiço ninguém, sou um bom filho. Primeira, estou salvo. Então comecei bem o teste. Então, meus irmãos, ele diz, não preciso fazer mais nada, é mole. E por que então ele foi até a Cristo perguntar sobre vida eterna? Porque quem quer ser salvo é porque está com a concepção que está condenado. Se estava tudo bem, por que ele foi a Cristo? Na verdade, ele não obedece à lei, meus irmãos. Na verdade, ele transgrede a lei de Deus. Diante da resposta desse jovem, meus irmãos aqui, Cristo vai colocar os seus olhos nele e vai para o segundo teste. No verso 21, parte A, Cristo primeiro vai dizer, e Jesus fitando o amou. Então Cristo ama. Esta palavra não quer dizer que Cristo o salvou. Esse amor de Cristo é por afeição, possivelmente, por ver um jovem dizer que observa a lei do seu pai, o eterno Deus. Aí no verso 21, parte B, começa o segundo teste, onde Cristo diz, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Cristo aqui, meus irmãos, que vai fazer? Manda o jovem tirar do seu coração suas riquezas. Já que você cumpre os mandamentos de Deus, vamos ver se você cumpre a primeira tábua da lei. Se você ama a Deus mais sobre todas as coisas. E o que o jovem faz, meus irmãos? As riquezas, na verdade, estavam separando esse jovem de Deus. Ele estava quebrando a primeira tábua da lei, os mandamentos do Senhor.
Talvez ele pudesse até cumprir a lei mediante ao próximo. Talvez não roubasse, talvez era um bom filho, mas não estava cumprindo os mandamentos de Deus, que está na primeira tábua. Não estava adorando Deus sobre todas as coisas. Não estava tendo Deus sobre o seu único Deus. Ele estava falhando. Ele adorava, na verdade, as suas riquezas, mais do que a Deus. Então, o que ele faz aqui? Ele foge. Ele, porém, contraído com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Eu não consigo. Eu amo os meus bens. Eu não consigo te seguir, Jesus, pois o meu coração está na riqueza, nos meus negócios. Quando Cristo diz que é para ele, meus irmãos, aqui no verso 21, pegar toda a sua riqueza e dar aos pobres, vale ressaltar também aqui, voltando para o verso 21, Cristo não está dizendo que a salvação é por obras. E você não saia daqui nesta noite pensando que se você der tudo aos pobres, você será salvo. Não. Não é assim. Não faça isso, porque a questão aqui é que Cristo quer mostrar a este jovem que ele é falho, não cumpre a lei. E que ele deveria, de fato, amar Deus sobre todas as coisas. E aqui, de fato, ele declara que não ama a Deus mais do que todas as coisas. Ele não passa no segundo teste. E o que aprendemos aqui, meus irmãos, é que para seguir a Deus, de fato, deveremos abandonar o que o nosso coração tem adorado. O interessante é que ele começa feliz. Passei no primeiro teste. No entanto, no segundo teste, ele vê e percebe que o seu coração está nas riquezas. Que Deus quebre os nossos ídolos nos nossos corações. Que a vida eterna e seguir Jesus significa renúncia. Renunciar àquilo que você ama mais do que a Deus. O jovem está triste, vai embora. Triste, porque o seu coração é preso aos prazeres, ao dinheiro, à fortuna. E o que Cristo vai fazer aqui? Diante desta cena, prestem atenção. Estão todos ali, os discípulos de Cristo. Cristo vai pegar essa conversa e vai agora ensinar seus discípulos. O que é que ele vai fazer aqui então? Em primeiro lugar, do verso 23 a 27, Cristo vai mostrar que a salvação eterna por meio do homem é impossível. Ele sai. Cristo vai olhar, Cristo vê e os discípulos vê. E os discípulos, por que ele foi embora? Aí Cristo vai pegar esse exemplo e vai mostrar. Ele diz no verso 23, então. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Então Cristo olha para os seus discípulos e chama a atenção deles. E diz, não é? Quão difícil. Esta palavra não significa impossível. Porque um rico pode ser salvo, claro. Um eleito de Deus. Sendo um eleito de Deus, logo será chamado pelo Evangelho e logo será regenerado. E ser rico é bom, é bênção de Deus. O problema está em fazer da riqueza um Deus. O problema é fazer da riqueza um Senhor, chamado Mamon. Lá no Evangelho de Mateus 6:24, Cristo exorta, ali no Sermão do Monte, e ensina o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de obedecer a um e amar o outro, ou se devoltará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e as riquezas. Jesus nos adverte e diz que não podemos ter as riquezas como Senhor da nossa vida. O nosso Senhor é Deus. Somos servos de Deus, salvos por Deus para servir a Deus, não o dinheiro e não as riquezas. Continuando no verso 24,
Cristo vai dizer o seguinte: os discípulos então vão estranhar estas palavras de Cristo. Mas a fala de Cristo sobre essa dificuldade deixa os discípulos em crise. Eles entram em crise ali. Eles estranham essas palavras. Mas Cristo repete de novo. E diz que é difícil ser salvo. Os ricos idólatras, que amam suas riquezas. Mas eles estranham essas palavras. Por quê? Por quê, meus irmãos? Eles vão estranhar essas palavras de Cristo. Porque eles viam, prestem atenção, a riqueza, a sua tradição ali, como bênção de Deus. E é bênção de Deus, claro. Mas eles atrelavam a riqueza à salvação. Então os ricos eram vistos pelos apóstolos e pela sociedade judaica como salvos de Deus, pois as bênçãos de Deus estavam sobre ele. E estas bênçãos vinham porque eram fiéis. Por isso que estavam sendo ricos. Já os pobres e os doentes eram vistos como rejeitados por Deus, porque Deus os desprezava, porque talvez eles estavam na infidelidade com Deus, pecando. Então, pobreza, doença eram vistos como consequências do pecado. E se parece com o que é isso? Teologia da prosperidade, nos dias de hoje, onde muitos dizem: está doente, está em pecado. Está pobre, você está em pecado, se conserte. Não é assim, meus irmãos. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Se lembram de Jó? Ele foi questionado pelos seus amigos nesse sentido. O homem rico, muita prosperidade, uma grande família, e agora está ali, cheio de chagas e doente. Os amigos de Jó dizem: Jó, fizesse alguma coisa para estar assim. Tu pecasse contra Deus, Jó. Mas Jó, meus irmãos, aqui o texto nos diz que um pecado não significa isso. Como bem sabemos, Jó perdeu tudo por permissão de Deus. É Deus que dá e é Deus que tira. É Deus que abençoa e é Deus que não abençoa. Estamos nas mãos do Senhor. Essa questão de teologia da prosperidade não existe. É uma heresia. E essa teologia já estava no tempo ali dos discípulos. Por isso que eles estranharam isso. Indo para o verso 25, agora, Cristo quer deixar mais claro para os seus discípulos e para nós hoje que é impossível para o homem herdar a vida eterna. E ele diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O que Cristo quer dizer aqui, meus irmãos? Cristo quer dizer que é impossível. Olha para aquele jovem como ele saiu daí. Ele não quis deixar suas riquezas, pois tinham como Deus. E ele diz que a salvação é impossível, como um camelo entrar no fundo de uma agulha. E o texto aqui é literal, não é uma ilustração. É de fato o que Cristo está dizendo aqui. Então os discípulos olham e dizem: realmente, é impossível. Cristo quer deixar claro para eles. Indo agora para o verso 26, meus irmãos. Os discípulos de Cristo vão ficar maravilhados com a palavra do Senhor. Olha o que diz. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Está tudo perdido. Se o rico não é salvo, quem pode ser salvo? No entendimento dele, a riqueza estava atrelada à salvação, pois se viam como bênção de Deus, e eles vão dizer agora: quem é que está salvo? Se para o rico é impossível, quanto mais para os pobres, para nós. Cristo leva eles, meus irmãos, aqui, sobretudo, a uma reflexão para mostrar que todos estão perdidos, independentemente de posição social, de cor, de idade, de ser rico, de ser pobre, de ser negro, branco. Todos estão perdidos. Como Romanos diz, 3:23, todos os pecados estão afastados da glória de Deus. Romanos 6:23, o salário do pecado é o quê? É a morte. Todos estão perdidos. Mas os discípulos querem saber agora quem pode se salvar. Cristo então vai responder aqui no verso 27. Jesus, porém, fitando neles o olhar,
disse. Olha o que Cristo vai dizer. Para os homens é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Aqui Cristo, meus irmãos, ensina a primeira das 3 verdades sobre o que fazer para dar a salvação eterna. Ele olha para os seus discípulos com um olhar de amor, com um olhar de carinho, e também nos olha hoje, nesta noite, e diz: a salvação é impossível para você, só é possível para Deus. Você pode fazer o que quiser, dar tudo aos pobres, subir escada, descer escadas, nunca você será salvo mediante suas obras, pois a salvação só é possível para Deus. Sabe por quê? Porque o homem está morto espiritualmente. Um morto faz o quê? Nada. E esta morte veio desde Adão, porque todos pecaram, o rico, o pobre, todos. O jovem rico pecou, os apóstolos também eram pecadores. Todos olhavam para a lei moral de Deus e observavam, mas não cumpriam. Pois a Bíblia nos diz que ninguém é justificado mediante a lei. Se esse jovem tivesse de ser salvo, era mediante a graça, pois a lei nos aponta para Cristo. Não conseguimos cumprir a lei, o que faremos então? Para quem iremos? Para Cristo, pois Ele cumpriu a lei. Ele é o santo e é o justo. Sendo assim, você deve correr para Cristo. Não vá embora triste, corra para Cristo. Esse jovem foi embora. Os discípulos estão aos pés de Cristo, esperando o que Cristo tem a dizer. O que tem a dizer mediante isto é que você que está aqui nesta noite, que ainda não é salvo, saiba que você não tem escolha. De fato, você está morto espiritualmente, em seus pecados, porque o seu coração está no pecado. E como Cristo nos diz no Sermão do Monte, onde está o teu coração, ali está o teu, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Onde está o teu tesouro? Talvez você não ama o dinheiro. Não, pastor, eu não sou assim não amo o dinheiro não. Como o jovem rico amava. Mas se você ama qualquer outra coisa mais do que a Deus, você não é digno dele. A adoração é só a Deus. Sendo assim, a salvação é impossível a você. Mateus 10, do verso 37 ao 39, nos diz o seguinte: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perder a vida por minha causa, achá-la-á. É renúncia. Você precisa renunciar ao seu eu, você mesmo. Você tem sido um idólatra de você mesmo. Tem que correr para Deus. Você não é justo. O justo é Cristo. Salmo 14, verso 2 e 3 diz que Deus olha do céu para a terra, não encontra um justo sequer. Sendo assim, você não tem como justificar com Deus mediante suas obras. O profeta Isaías nos diz que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Isaías 64, verso 6. Ou seja, são podres. Para os que dizem que são salvos, que estão aqui nesta noite, os eleitos de Deus, saibam que não foi por meio de sua vontade que você foi salvo. Você não queria o Senhor, você queria o Senhor? Eu não queria Deus. Muitas vezes eu corri de Deus. Você correu de Deus. Mas a palavra do Senhor te alcançou. Penetrou no teu coração. Sendo assim, a glória é para Deus. A glória é para Deus. A salvação era impossível para nós. Jesus nos encontrou e nos salvou. Estávamos mortos espiritualmente. E Cristo nos resgatou. Louvado seja Deus por isso. Você se alegra com sua salvação? É a maior alegria que
deveremos ter nessa terra. Nos alegramos com muitas coisas, meus irmãos. Quando ganhamos presentes, quando conquistamos algo, é bênção de Deus. Todavia, a alegria do crente deve estar nos céus, no Senhor. Esta deve ser a verdadeira alegria do crente. Segundo lugar, meus irmãos, agora vamos para o verso 27, onde de fato Cristo vai mostrar que a salvação é possível só em Deus. Marcos 10, 27, onde ele diz, parte B, ou seja, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. É possível para Deus, como já falei, não para o homem. É possível só para Deus. Você está perdido sem Deus. Saiba disso. Você precisa do Senhor em seu coração. Do verso 28 agora ao 31. Cristo mostra que para dar a salvação eterna é preciso renunciar àquilo que amamos mais do que a Deus. Então ele diz, então Pedro começou a dizer-lhe no caso, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que vai acontecer aqui? Quando Cristo diz, meus irmãos, aqui que a salvação só é possível em Deus, Pedro sabiamente vai entender. E ele diz, ele compreende. O jovem rico não compreendeu. Então ele diz, deixaremos tudo, precisamos renunciar o que amamos e amar a Deus. Ele entende a palavra, ele entende. Cristo vai dizer no verso 29, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do evangelho, verso 30, que não receba já no presente o centúplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Cristo confirma que é verdade. Pedro, de fato, entendeu essa verdade de Cristo. Ele precisava deixar aquilo que se amava mais do que a Deus. É preciso explicar aqui, meus irmãos, que Cristo não está mandando os apóstolos abandonarem suas famílias. Claro que não. A questão aqui é amar a Deus mais do que todas as coisas, mais do que os familiares. E Pedro entende isso. O jovem rico não entende. E Cristo diz que para estes, no presente, receberão o centúplo, ou seja, 100 vezes mais. E nesse contexto aqui, vale ressaltar, meus irmãos, que muitos foram abandonados. Maridos deixaram suas esposas porque se convertiam ao evangelho. Pai estava separando dos seus filhos porque estavam se convertendo ao evangelho. Estava havendo separação entre famílias. Mas Cristo diz, se vocês de fato me amarem mais do que qualquer outra coisa, vocês receberão já na terra 100 vezes mais. Ou seja, uma família da fé, uma igreja, um grupo. Eu tenho uma experiência disto, que antes de servir a Cristo, eu tinha muitos amigos. Se conta hoje. Você também sabe disso. Quantos amigos não tínhamos quando nos servíamos ao Senhor? Mas hoje Deus nos deu essa igreja, uma família, outros amigos, irmãos em Cristo. Aqueles não te procuram mais, não querem andar mais conosco, porque nós obedecemos a palavra de Deus e andamos no caminho santo. Eles não, e não podemos também conduzir a vida com eles, porque é uma vida que não agrada a Deus. Então Cristo deixa claro aqui, meus irmãos, que Pedro entendeu o que Cristo quis dizer. De fato, tem que renunciar a tudo. O jovem rico não entendeu. O que aprendemos aqui, meus irmãos? Sobretudo, o que aprendemos aqui? Para ter vida eterna, se vai necessário, de fato, uma vida de renúncia. E aqui a gente vê a responsabilidade humana, não na salvação eterna, mas no processo de santificação. Então, o que você tem adorado ou amado mais do que a Deus? Sua mulher? Seus filhos? Sua casa? Seu carro?
seu dinheiro, os prazeres do mundo. Tem que haver renúncia, outra vez eu digo. Cuidado, é sério. Deus não divide sua glória com ninguém. Aquele que vive na prática do pecado, a Bíblia nos diz que é filho do diabo. Aqueles que amam os prazeres deste mundo são inimigos de Deus. Você que está aqui nesta noite, que ama pecar, que tem prazer no pecado, você não é filho de Deus. Você não pode sair dizendo por aí, eu sou filho de Deus. Você não é filho de Deus. O amor de Deus não está em você. 1 de João 2,15 nos diz isto. Abra sua Bíblia. 1 de João. O que nos diz? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele. Meus irmãos, deveremos olhar para Cristo, pois Ele é o único justo. Você que não conhece Jesus Cristo, que está aqui nessa noite, sabe que você é um injusto. Agora, tem algo bom. Cristo foi à cruz. Cristo foi à cruz. Morrer por você, injusto, que tem prazer nas coisas deste mundo. Lá em 1 de Pedro, nos diz isso. 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Louvado seja Deus, meus irmãos, que há uma esperança. Houve uma esperança para o jovem rico, ele não quis. Pedro compreende o que Cristo quis dizer. Ele compreende, Cristo diz no final aqui, nosso sermão, no verso 31 ainda. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Cristo termina dizendo o seguinte aqui, prestem atenção. Que no céu ninguém vai ser privilegiado. Não tem posição social. A questão aqui não é que vai estar o rico e o pobre, não. Não é que o pobre vai estar e o rico, não. Nisto todos são iguais para serem salvos por Deus. Volto a dizer, Deus salva pobres, Deus salva ricos, Deus salva negros, brancos. Aquele que você pensa que não tem jeito. Aquele seu familiar. Tem jeito, Deus salva. Deus ainda salva e continuará salvando os seus eleitos. A grande questão é onde está o nosso coração. Precisa haver renúncia. Então, muitos primeiros serão últimos e últimos primeiros. A grande questão em jogo aqui, Cristo quer explicar aos discípulos, é que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A palavra foi pregada para aquele jovem que chega se ajoelhando, se humilhando diante de Cristo. Bom mestre. Bajulando o Senhor, né? Bom Senhor, bom mestre. Cristo conhece naquele coração, bom só é Deus. Primeiro teste, passei, Senhor, estou bem, obedeço tudo. Segundo teste, Senhor, não dá. Eu adoro as minhas riquezas mais do que a Deus. Ele foi chamado, mas ele não era um escolhido. O apóstolo Pedro, os discípulos de Cristo, entendem o chamado de Deus. Sabe que é impossível para o homem ser salvo, mas para Deus é possível. Então o que se faz? Senhor, temos que renunciar a tudo? Cristo diz sim, tem que renunciar a tudo. Então é chamado, e aqui entende o evangelho, o apóstolo Pedro. Então significa que é um escolhido. Você precisa levar essas verdades que aprendemos hoje em seus corações. Amém? E todos nós que estamos aqui somos obrigados a obedecer a palavra de Deus. Amém? Então saiba, você não é capaz de salvar a si mesmo. Você está morto espiritualmente.
Sendo assim, só Deus pode te salvar. E glórias a Deus por isto. Pois um certo dia ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, o qual viveu um estado de humilhação aqui na terra. Até naquela cruz. Até naquele dia quando ele disse, Pai, está consumado, a obra foi feita. A obra foi feita, eu cumpri o que o Senhor mandou. Eu cumpri a lei, onde os homens não cumpriam. Eu fui santo, onde os homens não eram santos. Eu consegui vida eterna para os homens que tinham condenação eterna. Sendo assim, sai daqui hoje glorificando a Deus. Você que é salvo. E você que ainda não é salvo, sai daqui preocupado com a sua salvação eterna. A partir desse momento, comece a pensar no que você tem amado mais do que a Deus. E já saia daqui renunciando tudo. E corra para Cristo. Não fuja de Cristo, corra para Cristo. Não faça como esse jovem que fugiu. Corra para Cristo. O tempo está passando, os sinais dos tempos estão mostrando. Guerras, rumores de guerras, pestes. Cristo está voltando. O tempo está no fim. Cristo quer te salvar, Ele te chama nesta noite. Creia no Senhor Jesus Cristo. Renuncie o que está em teu coração, que você está adorando nesta noite. Que Deus nos ajude. Vamos orar, meus irmãos. Ficamos de pé nesse momento. Deus santo, Deus querido. Ó Senhor, nesta noite a tua palavra, Senhor, vê aos nossos corações. Ó Senhor, que venhamos, Senhor, tirar os ídolos dos nossos corações nesta noite. Que venhamos, Senhor, adorar tão somente a Ti, Senhor. Com todo vigor, com toda força, com toda dedicação, Senhor. O homem, Senhor, ele é tendencioso a adorar ele mesmo. As coisas do mundo. Nosso coração é uma fábrica de ídolos, como disse Calvino. Todavia, Senhor, nós clamamos a Ti nesta noite que o Senhor quebre esses ídolos dos corações que estão aqui presentes. Quebre esses ídolos, Senhor, que a glória tão somente seja a Ti, Santo Deus. A adoração seja a Ti. A honra, o louvor e a glória. Que saiamos daqui, Senhor, com Cristo em nosso coração. Que o Espírito Santo dê vida a mortos. Que o Espírito Santo levante ossos secos. Que o Espírito Santo, Senhor, comova as mentes dos perdidos nesta noite que estão aqui, Senhor. Ajuda-os. Salva-os. Como compreendemos na Tua palavra que a salvação é impossível para estes, mas para Ti, ó Deus, é possível. A morte não tem nenhum poder sobre Ti. O inferno não tem nenhum poder sobre Ti. A escravidão não tem nenhum poder sobre Ti, pois Tu quebra correntes, quebra laços. Tu és o Deus soberano e poderoso, que penetra no coração do pior ladrão do mundo, da pior prostituta e salva. Esse é o Deus todo-poderoso. Homens têm mudado de vida na sociedade, tão somente por causa do Teu poder, ó Santo Deus. E nós Te clamamos que esse poder hoje seja gerado em vidas mortas. Faz isso, Senhor. Para nós salvos, Senhor, que essa palavra seja um alerta. Seja um alerta. Se por acaso há algum crente aqui que é tendencioso a amar algo mais do que a Ti, Senhor, conserta-nos. Conserta-nos nesta noite, Senhor, e nos leva ao sentido da verdadeira adoração e do temor, que é a Ti, meu Deus. Que venhamos olhar para os Teus mandamentos, de certa forma obedecê-los, Senhor. Sabemos que jamais chegaremos à obediência total, pois só Cristo obedeceu. Mas que venhamos ser mães melhores, pais melhores, filhos melhores, Senhor. Que venhamos caminhar no caminho da santificação, com prudência, com temor e tremor, pois vivemos diante de um Deus santo, santo e santo, que julga na sua majestade e glória, que está no alto e sublime trono, o qual sonda os nossos corações, o qual entra no profundo das nossas almas, esquadrinha, examina,
Oh, Senhor, quando eu penso nisto, Senhor, eu olho para Ti, olho para mim. Oh, meu Deus, que Deus é esse? Tão poderoso, que penetra nossas almas. Eita, Deus soberano, Deus grande e fiel. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda no nome de Jesus. Amém.